Bom dia, estamos aqui na Escola São Caetano, em Deputado Irapampeiro, mais precisamente na comunidade Riacho Verde 1. É uma escola rural e aqui nós temos o programa Agrinho e aqui eu estou em nome do sistema FAEC Senar, Sim Rural, Piquet Carneiro, para acompanhar todo o desenvolvimento do programa Agrinho na escola, e este dia nós destinamos aqui para uma conversa, para um bate-papo, para um podcast. E eu recebo aqui o Luan, à minha direita, já dando as boas-vindas, Luan, agradecendo por você estar presente conosco. Obrigado, agradeço também. É muito bom estar aqui, né, porque é importante compartilhar esse conhecimento, né, para outras pessoas, porque é bastante enriquecedor mesmo. Agradeço também por estar aqui nesse momento. Legal. E o nosso professor Flávio Medeiros, aqui a gente tem muita gratidão, Flávio, você que sempre está diretamente ligado aqui às campanhas Agrinho, né? Já esteve na coordenação e hoje colabora bastante para que a gente possa realizar esse bate-papo tão importante sobre as boas práticas e os desafios ligados aí à convivência com o meio ambiente, Flávio. Pronto, Orivando, agradeço a você e à professora Ana Ruth o convite para a participação. É sempre importante trazer, como o Luan falou, para a comunidade escolar essas pautas que estão intimamente ligadas não só aos alunos, mas também aos pais e à comunidade de uma maneira geral. Geral, né? Uhum. Legal. E aqui passar para Priscila. Bom dia, Priscila. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. E é muito gratificante estar participando do momento como esse, compartilhando conhecimentos. Isso, ótimo. E a nossa amiga Dávila também, né, Dávila? Sim, bom dia. Queria agradecer pelo convite e, como Priscila falou, é muito gratificante estar aqui compartilhando conhecimento. Pois é, e a gente abre aqui, professor Flávio, deixando você à vontade, você que vai abordar esse tema tão importante, para que a gente gere aqui uma discussão na nossa bancada. Pronto, a gente vai iniciar falando sobre o uso de agrotóxicos, né, Erivan? Eu juntamente com os alunos, com o Luan, com a Priscila e com a Dávila, a gente desenvolveu no âmbito municipal um projeto intitulado Uso de Agrotóxicos e os equipamentos de proteção adequados, um estudo de caso com os agricultores aqui da região. A gente tentou analisar como esses agricultores se comportavam no uso dos agrotóxicos, no trato com os agrotóxicos. A gente desenvolveu esse projeto para a Feira de Ciências Municipal, então a gente escreveu o projeto e trabalhou com os agricultores para tentar entender como eles se tratavam, como eles utilizavam os agrotóxicos e como eles utilizavam os EPIs, né, os equipamentos de proteção ou não, no contato, né? Exatamente, como eles utilizavam no trato com os equipamentos de proteção. Isso. Eu vou passar aqui para o Luan, que ele vai dizer como foi que a gente abordou esses agricultores para tentar entender a forma com que eles utilizavam esses agrotóxicos. Luan, como foi que a gente fez essa abordagem com os agricultores? Bom, a gente fez algumas pesquisas e viu que uma grande parte do Brasil, né, é bem composto por muitos agricultores, né, também. E a gente foi fazer uma visita porta a porta com as pessoas, com os agricultores e saber, a gente fez um formulário com algumas perguntas contendo se eles já têm um histórico de escolaridade, para saber se eles tinham um estudo maior sobre esses agrotóxicos, né? Também ver se eles adquiriram alguma doença. Isso. E outras perguntas também, muito importantes também. Aí a gente obteve que, sim, alguns tiveram doenças e também... Se elas foram adquiridas no manejo, assim, com o agrotóxico, foram adquiridas. Foi mais ou menos esse diálogo que vocês tiveram com ele, um diálogo de conscientização, mas também sabendo se eles já teriam sofrido alguma consequência, né, por essa convivência, mais ou menos assim. Isso, exatamente. A gente tentou ver com eles se eles tinham conhecimento de que o uso de agrotóxicos poderiam trazer doenças para eles, e se eles tinham conhecimento de que as doenças que eles vinham a ser acometidos com elas, se elas tinham sido trazidas por aqueles agrotóxicos. Então a gente viu que muitos deles eles tinham conhecimento sobre as doenças causadas, os prejuízos causados pelo agrotóxico no corpo deles, e a gente viu também que alguns não tinham esse conhecimento.
Então, isso aí que necessitava mais ainda dessa abordagem. Dessa abordagem. Daí a importância desse projeto, né? Abrir esse tema e, claro, dialogar com eles como forma de conscientizar ou reforçar a conscientização. Mas, antes de tudo, eu acho que o grande ganho aí é ter se aproximado desse público, né, Flávio? Exatamente. Muito importante que a gente viu com eles foi sobre o uso dos equipamentos de proteção, porque a gente sabe que os agrotóxicos eles vão trazer prejuízos para a gente, tanto no trato com os agrotóxicos, como também na comida que a gente ingere, que é contaminada com esses agrotóxicos, na água que a gente consome, que também é contaminada com esses agrotóxicos. Então a gente tentou sensibilizar eles quanto ao uso desses equipamentos de proteção, porque eles têm um contato direto com o agrotóxico. Então, sem usar os equipamentos de proteção, eles muitas vezes, na maioria dos casos, iriam se contaminar e adquirir diversas doenças, o que eu posso até passar para as meninas, que elas podem falar sobre as principais doenças que a gente constatou que eles sabiam e tinham essa consciência de que essas doenças tinham sido trazidas, adquiridas pelo uso dos agrotóxicos. Contato com os agrotóxicos. Vamos começar aqui com a Priscila, falando aí exatamente sobre esse tema. Com os resultados do questionário, a gente pôde observar que muitos agricultores estavam sentindo dor de cabeça, náuseas, vômitos e até mesmo irritação na pele, né? Isso. Foram as questões mais presentes aí, né? No primeiro momento. Isso. A Dávila também participa aqui com a gente. Fique à vontade, Dávila. E durante o projeto, a gente fez uma demonstração de como o agrotóxico ele poderia entrar no nosso organismo, trazendo essas doenças que Priscila falou. E a gente demonstrou para essas pessoas. E, como o Flávio falou, muitas não tinham conhecimento de que os agrotóxicos poderiam trazer isso. Não só para as pessoas que passam agrotóxicos, né, mas também para aquelas pessoas que ingerem a comida que foi passada, né, bebe água que está contaminada. Então, não engloba só pessoas que usam agrotóxico, mas também aquelas pessoas que, de certa forma, ingerem. Indiretamente atinge todo mundo, né? Isso, exatamente. Ótimo, maravilha. Pois é, professor, então eu acho que o objetivo aí foi alcançado, né, que foi a primeira essa abordagem, né? Essa abordagem extremamente estratégica e necessária. E depois sentir eles aí, os trabalhadores ligados à agricultura, que é necessário ter realmente o cuidado e eles têm que terem aí a questão dessas informações para que possa saber como é a consequência de tudo isso. Uma coisa que não reflete só em mim, que estou aqui na lida, estou trabalhando, mas que reflete no geral em todo mundo. Então acaba aí sendo necessária cada vez mais se intensificar esse diálogo e essa conscientização como forma de aumentar aí a capacidade de se proteger e também de controle do uso desses agrotóxicos, né, professor? Justamente, Arivando, como a Dávila falou, a gente fez um demonstrativo, a gente construiu um modelo esquemático com um boneco feito de isopor para a gente mostrar para eles, para as pessoas na apresentação do projeto, a gente mostrou como esses agrotóxicos eles são inalados sem a utilização dos equipamentos de proteção adequados, que são máscaras, roupas impermeáveis. Isso. A gente mostrou, através desse modelo esquemático, como os agrotóxicos eles podem entrar na pele do agricultor, como eles podem ser inalados através do nariz. Isso. Então a gente tentou mostrar isso para eles. Outra coisa que a gente percebeu bem importante, que eu acabei lembrando agora, foi que as principais doenças, como as meninas falaram, eles percebiam essas doenças que são acometidas de imediato. Coceira na pele, imediato, tontura, vômito, diarreia, mas eles não têm essa percepção, não tinham essa percepção ainda. O que a gente tentou mostrar para eles, que eles não tinham essa percepção ainda de doenças que poderiam acometer eles a longo prazo. Um câncer, uma doença respiratória mais grave. Eles não tinham o conhecimento que essas doenças poderiam e estariam relacionadas com o uso dos agrotóxicos. Diretamente com o manejo dos agrotóxicos. Principalmente, né? Eles relacionavam o manejo dos agrotóxicos a essas doenças que acometiam eles de imediato. Isso. Não tinham essa consciência, foi o que a gente também tentou levar para eles. O efeito a longo prazo. E a longo prazo e destrutível também. Exatamente. Né? Então, professor Flávio, dentro de uma análise aqui, a gente pode dizer que nessa primeira etapa, o projeto ele foi muito importante.
para conscientização, né? Exatamente, o projeto ele foi extremamente importante. A gente também foi apresentar na Feira de Ciências que aconteceu lá em Fortaleza, então foi um momento bem enriquecedor, que a gente viu outros projetos de outra temática, mas também a gente pôde mostrar para pessoas de outros locais como os agrotóxicos eles são tratados, principalmente em cidades como a nossa, cidades de interior, que as pessoas muitas vezes não têm muito acesso à informação. E o próprio ambiente que nós estamos aqui, nós estamos na comunidade rural, onde tem realmente aí essa atividade, ela ainda é muito viva, é muito presente. Então esse papel da escola é muito importante. Eu espero, professor, que cada vez mais vocês ampliem esse diálogo, usem toda a nossa juventude escolar para realmente intensificar esse diálogo e a gente começar a inovar, né, com novas práticas, novas formas de produção que não precise realmente passar por tanto risco, né, Ismael? Exatamente, Arivandro. É o que a gente tentou sensibilizar eles para que eles adquirissem essa consciência de que, claro que a gente não vai extinguir o uso de agrotóxicos porque já está inserido de alguma forma ele vai ser utilizado, aumentar a sua produção com o uso de agrotóxicos, mas a gente tentou sensibilizá-los para que eles tenham uma consciência dos riscos que esses agrotóxicos podem trazer para a saúde deles. O uso do equipamento de proteção ele é imprescindível para que eles... Não pode ir para essa prática sem o EPI, sem a proteção, né? Exatamente. É muito cuidado, isso envolve muita coisa, né? Envolve a questão do calçado, da roupa apropriada, luvas, máscaras, enfim, né? Os EPIs é importante. Então, parabéns, viu, professor Flávio, a você e também aos garotos e as garotas que participaram realmente dessa ação, desse projeto importante. Muito obrigado. Se tiver algo mais a acrescentar, Luan, tem mais alguma coisa a acrescentar, Luan? Fica à vontade, viu? Eu quero falar um pouco aqui das doenças também, mas de forma mais sucinta, né? Porque já foi abordado bastante pelas outras meninas. Que a gente quis abordar doenças para as pessoas, na hora que saberem que essas doenças podem acometer elas, né? Dizer assim, opa, eu tenho que me prevenir. Então, a gente viu que tem 3 formas da pessoa pegar a doença, né? Que é a via digestória, né, que é pelos alimentos, quando a pessoa consome alimento, a via respiratória, que é quando a pessoa entra em contato com o ar contaminado, e também, principalmente, pelo sistema tegumentar, que é o sistema da pele. Isso. Que, tipo assim, a pessoa tem alguma ferida aberta, o agrotóxico vai entrar mais naquela ferida, porque está aberta, né, praticamente. Então, é necessário que as pessoas usem os EPIs, né, roupas impermeáveis, porque são uma barreira de proteção. As luvas também são as luvas impermeáveis também, máscara, né. Então, é necessário para que as pessoas possam ter mais uma conscientização, né, sobre isso e que possam se prevenir, né, das doenças. Quanto mais saúde, mais bom o ser humano vive, né? Exatamente. É isso. Pois, Luan, obrigado, viu? Por nada. Obrigado pela sua participação. Vou deixar aqui o professor Flávio por último, falar aqui com as meninas, aqui com a Priscila e com a Dávila, também agradecendo demais aí a participação e esse conteúdo transmitido aí por Eu que agradeço pelo convite, e o nosso projeto era mais para conscientizar essas pessoas sobre o uso do agrotóxico. No primeiro momento, né, Priscila? É isso mesmo. Depois é um projeto que pode ser ampliado até para retornar e conferir se realmente essas orientações elas foram aceitas, né? Claro, nessa relação assim tão, acima de tudo, carinhosa com os nossos produtores, sob o ponto de vista da preocupação com relação à saúde deles, né? Deixar isso bem claro. E também vamos ouvir a Dávila. Muito obrigado, viu, Priscila? Obrigada. Dávila. Eu queria mesmo agradecer novamente pelo convite e dizer que foi muito bom estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Obrigado, Dávila. Professor, faça aí suas considerações finais aí, meu amigo, algo mais pode acrescentar aqui. Pronto, Arivandro, eu queria agradecer a você pelo apoio que nos dá na nossa escola. Sempre que a gente te pede alguma coisa, você é sempre solícito, vem. Hoje, em um domingo, aqui às 11 horas, você está aqui com a gente para gravar esse podcast, porque foi o momento que a gente conseguiu reunir todo mundo, que a gente... o Luan estuda em Acopiara, as meninas estudam no ensino médio aqui em Irapuã, os outros, a Vitória também já estuda lá no ensino médio, os outros são aqui da instituição, mas tem o final de semana como um momento de lazer. Então agradecer a todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo para vir para cá, agradecer a Ana Ruth pelo convite, pelo empenho esse ano na coordenação do Agrinho. E no mais é isso.
Então, o nosso projeto, como os meninos já bem falaram, ele tentou conscientizar o nosso agricultor da forma correta de como utilizar Maravilha. o agrotóxico e os equipamentos de proteção. É isso, continuando aqui no nosso podcast, no nosso segundo momento, recebendo agora a nossa professora Giovânia da Silva, que vai tratar desses temas também muito importantes, ligados aí ao uso, né, dos venenos, das queimadas. Então a gente vai abrir esse tema, professora, e estamos também acompanhados aqui, à minha direita, Dom Carlos Rodolfo, que eu também agradeço demais, e a permanência também do meu querido professor Flávio Medeiros. A gente vai falar sobre esses temas tão importantes, mas de antemão já lhe agradeço, né, pela participação no nosso podcast e deixo você à vontade aí para as suas considerações iniciais. Olá pessoal, bom dia. De antemão, eu gostaria de agradecer, né, a presença de Erivanda aqui na nossa instituição, e como o Flávio bem destacou, é uma pessoa que está sempre disposto a colaborar, né, não só com o programa Agrinho, mas com o desenvolvimento da escola no geral, né? A gente fica muito feliz com a recepção de pessoas que têm essa prontidão em ajudar, né? E principalmente a escola, porque quando ajudar a escola, está ali colaborando com o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, né? Dos professores, do funcionário e tudo, de um modo geral, né? Então, muito obrigada pela presença. Um prazer, Giovânia, servir a escola e a comunidade em geral. Pronto. E também eu gostaria de agradecer, né, a professora Ana Ruth, que me convidou esse ano para ser, digamos que a redatora, né, do projeto do Agrinho. Como que eu posso dizer, uma responsabilidade muito grande, né? E aí eu gostaria de também, já aqui aperreando o professor Flávio, né, dizer que vai estar ali ajudando, se Deus quiser, para que dê tudo certo. Já deu certo, pode ter certeza, né? Só estamos aqui todos nós juntos e você falando aqui, Giovânia, e claro que eu me reporto aqui a nossa diretora Marciana Holanda, a nossa coordenadora Maria José, e em nome aqui de vocês, professores presentes nesse momento, Ana Ruth, Flávio, você, Giovânia, eu queria fazer uma saudação especial aos demais professores, servidores da escola, os nossos apoiadores, porteiros, motoristas, a comunidade no geral. Eu acho que todos nós aqui estamos assim num momento de construção, então eu acho que é muito importante essa unidade com a participação de todos, né, Giovânia? Com certeza. Você fique bem à vontade para a sua explanação. Eu vou chamar aqui o Carlos Rodolfo para dar o bom dia dele, dizer para ele que é uma alegria receber você aqui nessa bancada, Carlos. Primeiramente eu queria agradecer a Ana Ruth que me convidou, e eu estou gostando muito de estar nesse momento gratificante. Legal. Professor Flávio. Pronto, Arvan, como vocês me falaram, o Rodolfo, que é aluno da nossa instituição, assim, é muito importante a gente trazer os nossos alunos também para o centro do debate, para trazer eles como protagonistas que eles são. Além do Rodolfo, a gente tem a Ana Kathleen e o Pedro que ainda vão participar, então é muito importante a gente trazer os nossos alunos para esse centro. Giovânia, e aqui você abordou esses temas. Eu queria que você falasse um pouco para que a gente pudesse gerar aqui uma discussão em torno, né, do que está sendo feito para combater realmente o efeito nocivo, né, o efeito negativo aí dessas práticas. Pronto, aqui na nossa escola nós estamos desenvolvendo, né, o projeto Horta na Escola, que já se tornou uma eletiva, né, e aí essa eletiva ela tem ajudado na conscientização dos alunos, né? A gente está começando aqui por dentro da escola, né? E aí a gente leva os alunos para plantarem, a gente mostra formas de cuidar da horta, de cuidar dos alimentos sem a utilização de agrotóxicos. A gente utiliza outras plantas, né, para poder combater as pragas que existem, como por exemplo o ninho, né? E aí a gente desenvolve esse projeto desde a educação infantil. Então, os alunos ali de 2 e 3 anos, eles participam da horta, aguando,
colhendo os alimentos do mesmo jeito os alunos de 4 e 5 anos, né? Os alunos de 4 e 5 anos já são mais frequentes, então praticamente toda quinta-feira os alunos de 4 e 5 anos estão lá, né, cuidando da horta. Até como forma de despertar, né? Sim, despertar para o cuidado mesmo. Isso. E aí, um momento bem legal que aconteceu, né, com os alunos de 3 anos, é que ele estava lá colhendo o cheiro verde, e aí quando eu olho para o menino comendo o cheiro verde, né? E isso é uma coisa muito boa, porque a gente não utiliza agrotóxicos na horta, né? E aí em outros ambientes, né, em outros locais de cultivo, a gente sabe que existe uma prática de risco, né? Tem que primeiro lavar e lavar bastante. Precisa, né, higienizar muito, né? E aí a gente ficou muito feliz porque a gente viu que o aluno ele estava envolvido e gostava de se alimentar bem, né? Porque a horta ela também ajuda nesse sentido, no desenvolvimento de alimentação saudável. Com certeza, a contribuição é grande. E o Carlos Rodolfo participa integralmente ali do cuidado com a horta, né, Carlos Rodolfo? Fala Sim. um pouquinho aí sobre a sua ação no âmbito ali da horta escolar. Sim, eu participo, eu limpo, agoo as plantas. Isso. Me diz uma coisa, Carlos Rodolfo, deixa eu continuar um pouquinho contigo aqui. E como é que é a receptividade dos seus colegas? Todo mundo tem assim a mesma desenvoltura, o mesmo envolvimento, assim, todo mundo já tem a consciência aqui da importância da horta? Sim, todo mundo já tem a consciência. Consciente, todo mundo ajuda, todo mundo contribui. Mundo ajuda. Uhum. Então isso aí é muito importante, né, Carlos? Sim. Pois é, tá aí, professor Flávio. São as práticas, né, que são, na verdade, um modelo, eu diria assim, que deve ser adotado para que a gente consiga produzir, mas produzir com boas práticas, com segurança, para que realmente a gente não traga alimento de má qualidade para a mesa, inclusive de todos nós, né? Então, são nesse momento aí, nesse âmbito escolar, professor Flávio, as crianças cuidando ali da alimentação da própria família? Exatamente, Arivander. E vem muito de encontro esse projeto com o que a gente apresentou no primeiro bloco, que é o uso dos agrotóxicos. Então, o projeto dos meninos é muito importante porque ele traz para a escola uma alternativa que são produtos produzidos organicamente sem a utilização de agrotóxicos, que é extremamente importante para os nossos alunos e para a nossa comunidade de uma maneira geral. É uma tentativa de conscientizando os nossos alunos, então, consequentemente, eles vão levar isso para casa. São agentes, né? Vão levar isso para o âmbito familiar e vão levar para a sua família um contato também, como esse que eles tiveram na escola, com os produtos orgânicos e os benefícios que eles trazem. Pois é, e a gente olhando aqui no cenário e olhando para a geografia da comunidade Riacho Verdinho, nós estamos rodeados aqui pela presença assim importante demais da natureza. Aqui nós temos um grande reservatório, assim, para a nossa realidade é um grande reservatório, que é o açude, que é a vida da comunidade, da sustentação dessa comunidade. Então esses temas eles têm que serem realmente muito discutidos, né, e levados ao conhecimento, né, Flávio? Exatamente. Legal. Professora Giovânia, esse ambiente aqui, de certa forma, favorece esse trabalho de vocês? Sim, de modo geral, a escola ela tem sido muito receptiva e muito acolhedora no desenvolvimento desse projeto, né? E aí, recentemente, a gente teve uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, onde a gente pôde realizar a plantação de árvores frutíferas. Então, agora a gente já tem a plantação de acerolas, né? E aí, além do cultivo da acerola, a gente tem cebolinha, a gente tem o alface, tomate, e estamos com o objetivo de cultivar ainda mais, né? Também já realizamos a colheita de muitos outros alimentos, como, por exemplo, pimenta, né? Pimenta de cheiro, pimentão. E aí, a gente pretende levar esses alimentos para o círculo familiar dos nossos alunos, não é isso? A gente quer realizar ainda, dentro do programa Agrinho, a distribuição de mudas de
árvores frutíferas, né? Então, assim, a gente pretende ainda, no encerramento, com a ajuda da Secretaria do Meio Ambiente, trazer essas árvores frutíferas aqui para a escola, convidar as famílias para que elas venham, recebam essas árvores e que realizem, né, a plantação e o cuidado de forma adequada. Importa, professora, ter o programa Agrinho inserido na Escola São Caetano estimula realmente todas essas atividades. O programa Agrinho tem sido importante assim para que possa ali haver uma ação coletiva, digamos assim, voltada para esses temas tão importantes? Tem, o programa Agrinho ele tem sido de extrema importância, né? Tanto nesse ano como nos anos anteriores. Tem sido um programa que tem dado muita visibilidade para a escola, tem feito com que os alunos eles se tornem mais ativos, mais participativos nas ações a serem realizadas. Então os alunos eles estão como protagonistas do projeto, né, se empenhando na realização de teatro, de musicalização, de conscientização, de ir até os locais, né, a gente já foi até Betânia. Então os alunos foram lá, realizaram panfletagem, realizaram uma comunicação, né, com os moradores, no sentido de conscientização, né? Então, assim, o programa Agrinho tem sido de extrema relevância, né? E é um programa muito importante para a escola e para os alunos de modo geral. Eu vou deixar você aí à vontade, professor, para algo mais, algum detalhe aqui que a gente possa ter deixado passar, desapercebido, para que você aborde e dizer da satisfação de poder dialogar nesse nível aqui com todos vocês sobre esses assuntos tão importantes. Pronto. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que recentemente a escola daqui ela foi escolhida no estado do Ceará, né, com o projeto Horta na Escola, na 7ª edição da Jornada Alimentar e Nutricional. Então, para a gente que está aqui no interiorzinho, né, uma escola de sítio, né, como o povo diz, né, uma escola rural, foi uma conquista muito grande. Fiquei muito feliz, né, com o projeto. Parabenizei também os estudantes, porque se não fossem eles, não teria sido possível. Os alunos que têm tido todo o trabalho de cuidar, né? Eu estou ali mesmo só para dar orientação, mas quem está cuidando, quem está limpando, botando a mão na massa é os alunos. Então, para mim foi uma felicidade muito grande para a escola e gostaria de parabenizar também a eles, né, pelo empenho. Isso, importante demais, professora. E o Carlos Rodolfo, tem algo mais aí a acrescentar, Carlos Rodolfo, com relação à satisfação de estar dentro do projeto, ajudando a cuidar da horta, por consequência também contribuindo com a escola, com a comunidade? Isso é bacana também para você? É muito importante isso que a gente vivencia no meio ambiente, né? Isso. Cuidar, né? Cuidar dele é muito importante. Muito obrigado por sua participação conosco aqui, viu? Obrigado a você. Bate-papo aqui no nosso podcast. Obrigado. Seu Flávio também, você, fica a nossa gratidão, viu? Obrigado. Queria parabenizar a Giovânia pela iniciativa, os meninos na presença do Rodolfo, mas também tem outros meninos envolvidos diretamente, na verdade. Praticamente todos os alunos estão envolvidos nesse projeto da Horta na Escola, então parabenizar pela iniciativa, porque é extremamente importante isso. E a horta está dando frutos para a escola, né? A gente consome os produtos que são produzidos nessa horta, então é extremamente relevante e importante para a gente. Pois era isso que eu queria exatamente perguntar à professora Giovânia aqui sobre essa questão, né? Então a escola já está consumindo. Já. O que está sendo produzido ali na horta, né? A gente já realizou inúmeras colheitas, então tudo que a gente colhe, né, a gente já entrega logo para as meninas, né, da cozinha, já botar ali na merenda, no almoço, né, para que seja uma alimentação mais saudável, né? E aí nós também temos o objetivo de expandir a horta, no sentido de não somente fornecer esses alimentos aqui para os estudantes, mas também para os moradores locais, né? É um sonho muito grande, mas eu espero que a gente consiga realizar, né? A gente sabe da importância que é a horta, né? De produzir os alimentos orgânicos, de estar ali na merenda.
E aí a gente quer expandir esse projeto para que as outras famílias também tenham acesso a esses alimentos orgânicos, esses alimentos sem uso de agrotóxicos. Giovânia, muito obrigado aí a você, viu? Pode ficar à vontade com ele aqui para suas considerações. E é só gratidão a todos vocês aqui por essa receptividade, por esse bate-papo. Então, eu diria, importante, sabe, desse diálogo que nós temos que ter diretamente com o nosso povo. O povo precisa saber o que é trabalhado nas escolas e cuidar do meio ambiente, a escola fazendo esse papel social, acima de tudo, é algo muito importante. Pronto. Eu que agradeço, né? Agradeço a você mais uma vez, ao professor Flávio, aos alunos, né? Muito bom estar aqui com os alunos diariamente nessa luta por uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, né? Então eu espero que estes sonhos e que esses alimentos, eles deem frutos para outras famílias, né? Deem resultados, sejam positivos, né? Eu espero também que o projeto ele esteja de fato conscientizando os alunos, né? A gente sabe que hoje em dia tem muito alimento industrializado e que naturalmente o gosto é melhor, né? E aí a gente espera que os alunos eles se interessem mais realmente pelos alimentos saudáveis. Muito obrigado, professora. Vamos seguindo aqui no nosso podcast na Escola São Caetano. Nós vamos trabalhar o tema que é redação agrinho, e comigo na bancada à minha esquerda aqui está a professora Ruth, quem eu já chamo aqui para dar o ar da sua participação, dizendo da alegria de poder estar aqui nessa manhã de domingo, mas tratando desses assuntos tão importantes. Professora, bom dia. Bom dia, Erivando. Bom dia a todos que estão aqui presentes, né? Agradecer a você pela sua presença, por você ser o intermediador desse podcast que está sendo realizado, acredito eu, da melhor maneira possível. Agradeço às meninas por ter aceitado, né, o convite, a Tayane e a Vitória Marielle. Agradeço a professora Giovânia por estar comigo nessa jornada que é árdua, mas nós vamos conseguir. Agradeço também ao professor Flávio, que foi o formador municipal ano passado. Esse ano ele passou a bola para mim, né, de forma figurada, mas eu agarrei com unhas e dentes. Estou muito satisfeita, inclusive porque eu tenho um carinho enorme por esse programa. Antes de iniciar, falando um pouquinho sobre esse carinho que eu tenho, eu quero agradecer à diretora Marciana por disponibilizar, né, esse espaço para a gravação, a coordenadora aqui da Escola Maria José e, enfim, a todos os funcionários que constituem esse corpo educacional, né? É muito gratificante porque a gente pode contar com qualquer pessoa aqui que todos estão aptos a participar. Enfim, o carinho que eu tenho por esse programa, Erivando, antes das meninas iniciarem a fala, desde 2022, quando eu entrei no município, até então leiga, certo? Comecei como professora de português e aí já me deparei com o programa Agrinho e me tornei a professora responsável por orientar a redação. 8º e 9º ano e 6º e 7º ano também. E aí nós começamos, até então, minha identificação era somente com a questão do português em si e literatura, e aí eu procurei me aprofundar a respeito da redação para passar a orientação necessária, né? E aí começamos a trabalhar, a desenvolver as redações de acordo com o tema, então, né, que era agrinho e os cuidados com a saúde. E aí nós começamos a pesquisar e a desenvolver os textos, né? Isso, os alunos tiveram uma participação excelente. E aí, quando foi no final do ano, enviamos, né? Fizemos todo o processo de escrita. E aí, quando foi no final do ano, quando as redações já tinham sido enviadas, as redações de 4º e 5º ano, 6º e 7º e também 8º ano, nós recebemos a notícia que tínhamos sido classificados. Então, foi um momento assim muito significativo para mim, enquanto professora,
de português e redação, né, no momento, e para a escola, porque nós não tínhamos ainda recebido essa premiação. E aí nós fomos para Fortaleza, foi um momento assim incrível, muito gratificante. A Tayane estava lá, juntamente com a diretora, com a professora formadora naquele ano, que era a professora Rosângela Almeida, e eu como professora também. Foi um momento muito gratificante participar. Foi no La Maison, né? Isso, foi no centro de eventos. Acredito que foi no centro de eventos. Já foi no centro de eventos. Foi no centro de eventos, foi no centro de eventos. E aí foi muito gratificante receber essa premiação. E a partir daí, o meu gosto pelo texto dissertativo argumentativo, ele só aumentou, né? E hoje eu sou muito grata ao Agrinho por poder trabalhar, por poder trazer para mim o desenvolvimento desse gosto em relação à escrita argumentativa, que é aquela escrita que leva o aluno a pensar, né? A pensar, a mostrar seu ponto de vista a respeito de um tema e procurar provas, né? Porque a argumentação é defender um ponto de vista. E aí hoje eu tenho um curso de redação particular, já ajudei alguns alunos também, todos esforçados, se dedicaram e conseguiram boas notas, inclusive alguns estão já em faculdades. E aí foi muito gratificante por isso, porque se não fosse pelo programa Agrinho, tudo isso não teria acontecido, né? Então, foi um estímulo, né? Importante. Com certeza, o programa Agrinho, ele foi um estímulo muito, muito significativo para mim, enquanto professora de português e agora de redação. Importante. E vamos aqui, professor, falar também com a Tayane, né, que foi premiada em 2022, Tayane. Primeiro, meus parabéns, viu? Você representa muito bem essa escola. Hoje já no ensino médio, mas colaborou muito para essa construção. E eu queria aqui, a título de informação, socializar com vocês da mesa e com a nossa audiência, que nós estamos aqui numa escola reconhecida como a escola Agrinho. Ela impulsionou uma premiação para um município. Hoje, deputado de Irapampeiro é município Agrinho em virtude desse trabalho, e você, Tayane, ajudou muito nessa construção. E o caminho aqui da orientação da professora é fundamental, né, para que se consiga aí pontuar nesse momento desafiador que é da redação. Queria primeiramente dar meu bom dia e agradecer a professora que me orientou na redação. A minha redação de 547 redações, a minha ficou em 10º, e foi muito importante para mim e muito enriquecedor esse conhecimento que eu adquiri lá. Esse momento seu vivido aqui na Escola São Caetano, Tayane, ele tem contribuído com você no ensino médio? Como é que está sendo para você o ensino médio, tendo tido aí essa oportunidade de participar do programa Agrinho? Tendo o conhecimento que eu adquiri aqui, já no ensino médio já participei de muitos eventos, tendo base aqui o sítio, quando falam que da minha escola, eu tenho orgulho de dizer que eu fui daqui, porque aqui tem profissionais excelentes, e lá é a mesma coisa, a gente fala muito. Pronto, e os temas são os temas em voga no ensino médio, mas são temas que você já havia tratado deles aqui dentro da Escola São Caetano. Eu acho que isso é importante a gente lembrar, né, para todos que nos acompanham. É muito importante. E dizer que para os alunos dessa instituição que participem e mostrem que nossa escola tem potencial. Né? Isso. Se dediquem, se entreguem mesmo assim para conseguir realmente uma nova premiação, né? Com certeza. Fico orgulhosa também da Marielle, quando eu estava lá no ensino médio, que eu recebi o resultado dela. Eu fiquei orgulhosa por ela, porque é mais uma aluna dessa instituição mostrando seu potencial na estadual. Importante. Muito obrigado, viu, Tayane? Muito obrigado. E vamos ouvir também a Vitória aqui, né? A Vitória, que foi premiada em 2024. E claro que para conseguir essa premiação também você passou por um desafio grande, Vitória. Bom dia, obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Bom dia, eu também agradeço bastante por estar aqui. Eu gostaria de agradecer primeiramente à instituição escolar da MTI São Caetano, porque
foi ela, né, que forneceu essa oportunidade para mim. Eu gostaria também de agradecer ao professor Flávio, que foi professor orientador ano passado, a professora Kelma, que foi responsável pelo projeto, e a professora Ana Ruth, né, que esteve ali me orientando e me motivando a todo tempo a fazer a redação, a me inscrever naquele projeto, que foi através dela maiormente que eu cheguei lá, né? Foi uma base muito importante para mim e eu sou muito grata. Pois, a gente olha assim para a premiação e claro que ela é muito importante, mas a própria oportunidade de participação num programa desse que traz esse estímulo e esses desafios não deixa de ser um ganho também grande, né, Vitória? Com certeza, ainda mais pra gente, né, que vem de um município pequeno, com poucos recursos, a gente chegar lá já é uma vitória muito grande, né, não só para nós que conseguimos aquela premiação, mas para a escola, para o município e para todos aqueles que estavam envolvidos, né, que apoiaram, porque é uma dificuldade grande a gente sair daqui para chegar lá, mas chegar lá sabendo que fez uma história, né, que fez algo acontecer. Ninguém esperava. Mas você tem essa consciência que a educação vai levar cada vez mais longe, não tem? Sim. Pelo próprio conteúdo que é tratado aqui, por esse comprometimento, né, de tantos professores. Então vocês têm essa convicção, né? Sim. O quanto é importante estar dentro desse processo aí, ser protagonista. E a bicicleta ainda usa até hoje? Com certeza. O maior carinho. Como é que foi aquela sensação ali, estar no centro de eventos, né, com mais de 80 municípios do estado do Ceará e ver assim ser chamado o seu nome, né, da professora, da escola? É um filme bom, né? Com certeza, maravilhoso. Eu lembro muito bem da viagem, fica na minha cabeça ainda. A viagem foi magnífica. A gente chegou lá, entrou lá e eu conheci novas pessoas, conheci outras realidades também. E a cada classificação que ia passando, eu ficava mais feliz, porque só mostrava que a minha classificação tinha sido maior. Ótimo. Tirei o 16º lugar com muita felicidade e eu percebi ainda que pessoas que ficaram no 10º, no 9º lugar estavam tristes, enquanto eu estava lá levantando a bandeira, porque eu me senti realizada em ver não só eu, mas a escola sendo premiada e o município também sendo mais uma vez destaque na educação. Que a gente vê hoje em dia que a educação é o único meio que a gente pode chegar lá na frente e dizer, eu cheguei, eu consegui, eu pelo caminho certo, pelo caminho dos desafios, né? Sim, com certeza. A educação é referência e é destaque e sempre será, porque também a gente sabe que é o único meio de que uma pessoa que mora no sítio, mora no interior, é o único recurso que ela tem para chegar lá. Transformar sua realidade social. Isso, justamente. Isso, muito bem, Vitória. Depoimento bonito aí, professora. Muito bonito, parabéns, viu, Vitória? Parabéns, Tayane. Eu vi o brilho nos olhos delas, né? Eu tive o prazer de acompanhá-las, então isso é muito gratificante. Como você falou, é um filme, né? Que ficou gravado para o resto da vida. E se Deus quiser, a gente vai colocar novas cenas, né? Confiando em Deus, esse ano estaremos lá de novo. Tenho um apoio enorme aqui que eu não deixo de falar, falo na minha casa, falo para todo mundo que a Giovânia, ela tem sido essencial nesse processo, porque se não fosse ela como base de sustentação, nós não estaríamos aqui gravando esse podcast. Ela é muito responsável, inclusive parabenizá-la mais uma vez pelo projeto Horta na Escola, que de certa forma está relacionado ao agrinho, né, porque diz respeito ao meio ambiente. E a questão da escrita dissertativa argumentativa, do concurso de redação, né, que traz esse tipo textual tão relevante para a nossa sociedade, diz respeito justamente à construção voltada para o aluno desenvolver a capacidade de debater sobre os mais variados temas. Então, se ele escreveu super bem um tema voltado para a saúde, que nem a aluna Tayane, que criticou a questão dos atendimentos, né, que de certa forma a gente tem uma deficiência ainda, né, e ela conseguiu defender perfeitamente esse ponto de vista. A Vitória Marilelli abordou, dentro da redação dela, a questão das brocas, né, a gente pegou um repertório sociocultural relacionado
as brocas, que é uma ação que é desenvolvida aqui no nosso meio, né, rural, que é bem vista, né? A gente tem o período aí, né, que é justamente esse período que nós estamos, final do ano. E aí ela trouxe isso para dentro da redação dela, conseguiu defender perfeitamente. Eu acredito que essa defesa desse ponto de vista foi justamente o que levou tanto a Tayane como a Marielle lá para o pódio, né, lá para o centro de eventos receber essa premiação, que foi muito, muito significativa mesmo. E aí, parabenizar o professor Flávio. Ano passado eu até tinha esquecido de falar sobre a classificação também do município agrinho, né? Nós nos tornamos município agrinho, ele sendo formador municipal. Então, a gente vai lá às cegas, né? Porque nós não sabemos qual é a colocação, não sabemos quais são as premiações que nós vamos receber, a não ser redação. Como ele mesmo falou, ele não estava esperando receber a premiação município agrinho e foi chamado lá juntamente com o prefeito do município, né? A gente foi para lá para o pódio mais uma vez, e aí nós íamos pensando trazer apenas a premiação de redação, que já era de extrema relevância, e aí trouxemos 2 premiações. Então isso elevou mais ainda o nível da educação do município e principalmente aqui da escola. Como as meninas falaram, a questão de nós estarmos em um sítio, né? A gente sabe que existe, de certa forma, uma escassez de recursos, né? E aí a gente chegar onde chegou até agora, não só no agrinho, mas já temos aí infinitas outras premiações, muito gratificante, viu, Erivando? E aí agradecer mais uma vez o seu apoio, certo? Estar lá com a gente foi de extrema importância, tá bom? Obrigado, professora. Nosso dever é realmente esse, né? Estamos sempre próximos como forma de contribuirmos com essa construção. Ouvindo aqui as nossas jovens, a gente percebe que vale a pena realmente todos nós nos dedicarmos, né? Nos entregarmos a esses desafios e levarmos a educação sempre para o mais alto pódio. Isso é muito importante. Tayane, fique à vontade aí para outras considerações suas. Só lembrar mais uma vez aqui, viu, da importância da sua presença nessa manhã aqui na Escola São Caetano com a gente. Eu queria só terminar agradecer a coordenadora do Agrinho, Rosângela Almeida, agradecer a professora que me ajudou a ter esse resultado excelente e a diretora dessa instituição, que também foi muito importante. Nosso momento lá foi muito bom. Quando eu recebi a premiação e recebi o resultado, a gente fica orgulhosa, e a família da gente que está em casa também, vendo aquilo, nunca imaginar, né, a gente chegar num lugar tão alto. Ótimo, maravilha. E a Vitória? Eu só queria aqui novamente agradecer, porque foi uma oportunidade em tanto na minha vida. Agradecer a quem estava ali me motivando, me orientando como os professores. Agradecer a todos, porque foi um momento, a melhor experiência que eu tive aqui na MTI São Caetano. Estou agora no 1º ano do ensino médio e eu sinto que eu fechei no ano com chave de ouro, indo para Fortaleza, recebendo essa premiação, que para mim foi muito além de uma premiação. Foi o conhecimento que eu adquiri sobre redação, foi um dos meus primeiros contatos, né, com a redação. Então, assim, foi uma vitória em todos os âmbitos da minha vida, né? A minha família que estava ali do meu lado me apoiando, prestigiando esse momento também. Também da escola, por saber que novamente estava lá, né, levantando a bandeira, mostrando que sim, a MTI São Caetano tem alunos capazes. E esses alunos, com certeza, se eles quiserem, eles podem sim ir lá novamente e dar continuidade a essa história. Essa história, né? Essa tradição, sim, com certeza, né? De premiação por reconhecimento nos resultados alcançados. Sim, então, mais uma vez, Tatiana e Vitória, muito obrigado. Que Deus cubra vocês de muitas bênçãos aí nessa caminhada. Sair fortalecido do ensino médio, ir para a faculdade e alcançar altos pódios, né? Sempre carregando com vocês essa essência. Escola São Caetano, comunidade Riacho Verde, região, enfim. Tenho certeza que vocês ainda irão brilhar muito nessa caminhada de vocês, viu? E nós vamos estar na arquibancada para aplaudir e reconhecer o valor de cada uma de vocês, viu? Valeu? Valeu. Aí, Ruth,
depoimento aí dessas meninas aí, né? Meninas de grandes conquistas, né? E deixaram bem claro aí a importância do trabalho de vocês nessa construção, na construção dessa caminhada, né? Desse primeiro período na Escola São Caetano, mas que está refletindo aí no ensino médio e elas trazendo esse conteúdo importante que fortalece a elas e que com certeza garante aí a chegada em alto nível na universidade, que é realmente o grande objetivo. Com certeza, a gente só tem a agradecer pelos nossos alunos. Nós temos alunos muito dedicados. Inclusive os meninos que estão aqui daqui a pouco vão fazer parte do podcast, estão todos participando dos concursos, né? A gente tem concurso de redação para eles, inclusive nós lançamos mais 2 concursos, porque tem alguns que não se identificam muito com a escrita em prosa, mas se identifica com a escrita em forma de poema. Então nós estamos lançando um concurso intra-escola, certo? É o concurso de cordel e de poema livre. Para quem não se identificar com essa área da redação, vai ter essa oportunidade e também participar de forma ativa dentro do programa, né? E aí, aquela expressão mata a gente de orgulho se encaixa perfeitamente aqui. As meninas me deixaram muito orgulhosa mesmo. A capacidade delas sempre foi visível, né? A dedicação que elas tinham em sala só podia render bons frutos. E aí eu deixo um recado para os meninos que estão aqui, né? Que estão participando esse ano, para os que ainda vão participar, para os que vão assistir, ter a oportunidade de assistir esse podcast, que se dediquem, porque assim como as meninas falaram, somente a educação pode levar a gente a realizar nossos sonhos. E aí quando tem a dedicação, quando tem o esforço e quando tem o retorno, né? Isso significa muito para as nossas vidas. E aí, como você falou, encerro figurativamente mais uma vez com a questão do filme, né? É um filme que fica gravado para sempre, a gente não esquece. Então é muito gratificante. Dou esse recado para os meninos que às vezes temem um pouquinho de participar de determinados concursos, às vezes até por timidez, não é nem por falta de capacidade, porque todos conseguem desempenhar da melhor forma possível a questão da escrita, mas que participem, se envolvam, porque esse programa que vem para as áreas rurais, ele dá muita visibilidade, não só para a escola, mas para eles em si. Eles chegarem em casa contando para a mãe, para o pai, né? Reflete, né? Direto na família, na comunidade. Reflete demais. Quando a gente recebeu a primeira premiação, deu uma visibilidade enorme. A segunda, da mesma forma. Os pais das meninas ficaram extremamente orgulhosos. E aí a gente agradece também a família, né? Porque o Agrinho, a gente tem o envolvimento da escola e da comunidade. Dos alunos e da família. Isso. Então, deixar os meninos participarem, se envolverem ativamente é muito bom para a gente, quanto professor, para a diretora da escola, para as pessoas que estão de forma envolvida diretamente. Então é muito gratificante. Deixem os filhos de vocês participarem dos projetos que as escolas desenvolvem, porque só tem a render bons frutos. Muito obrigado mais uma vez, professora. E obrigado também às meninas, né? Vamos aqui para o próximo tema, né, do nosso podcast Agrinho aqui na Escola São Caetano. Aqui, continuando nosso podcast Agrinho, na Escola São Caetano, aqui na região de Riacho Verde, deputado Irapuã Pinheiro, e agora recebendo aqui a nossa bancada cada vez mais reforçada, a partir aqui da professora Giovânia Silva, aqui na minha direita, também o Pedro, cumprimentar aqui o doutor Israel, cumprimentar aqui à minha esquerda o Carlos Rodolfo, a Ana, a professora Ruth, para um novo momento aqui de bate-papo dentro do nosso podcast. Professora Giovânia Silva, estamos de volta aí, né, amiga? Sim, estamos aqui mais uma vez, né, para falar agora sobre as atividades que a gente vem desenvolvendo aqui na escola, né, também do subtema, né, que a nossa escola adotou para a gente debater, falar um pouquinho mais sobre ele. Importante. E vamos ouvir aí a primeira participação do Pedro. Pedro, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, né? No seu domingo de folga,
mas está aqui na mesa, conversando, socializando com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, né, por comparecer à nossa escola. É muito prazeroso, né, ter um momento como esses. E queremos mais vezes, né? Também dou obrigada à professora Ana Ruth por ter me convidado. Pois não, Pedro. Fique à vontade. Doutor Israel, como é importante a sua contribuição para esses temas ligados aqui a agrotóxicos, queimadas, e essa sua participação com a gente é muito valiosa. Saiba disso e a nossa gratidão. Erivando, bom dia a todos, né? Queria agradecer inicialmente à professora Ana Ruth por ter me convidado para estar aqui nesse momento. A professora Geovânia, né? Parabenizar por estar conduzindo aí junto com a Ana Ruth o programa, aos estudantes aqui presentes, professor Flávio também. Então, dizer a Ana Ruth que eu fiquei bem satisfeito, agradecer ao Erivando também, né? Por estar conduzindo aqui esse momento, está sendo muito bom. E dizer, professora Ana Ruth, a todos que eu fiquei muito satisfeito também, porque para mim é sempre uma alegria estar por aqui, porque eu saí daqui, né? Eu comecei estudando aqui, fiz o meu ensino fundamental aqui, e aí daqui comecei a estudar fora, e depois fui para Iguatu, depois para Fortaleza, e é uma satisfação voltar aqui sempre, né? E poder contribuir, debater, discutir com um tema tão importante como esse, e trazer informações, né? Aprender também, que a gente está sempre aprendendo com as coisas, e fico muito satisfeito. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, doutor. Vamos aqui para o Carlos. Daí, Carlos, de volta à nossa mesa, né? De volta. Bate-papo. Eu queria agradecer novamente pelo convite de Ana Ruth, que isso aqui é muito bom, né? Se desenvolver, né? Isso, essa interação, né? É muito bom. Nossa, aqui nessa manhã. E agradecer a sua presença na nossa escola. É um prazer, Carlos. Sempre muito bom estar junto com todos vocês, viu? Vamos estar sempre aqui por perto aqui para acompanhar a evolução de vocês nessa caminhada, se Deus quiser, com muito sucesso, através do nosso programa Agrinho e das demais atividades relacionadas aqui à Escola São Caetano. Aí vamos aqui ouvir também a Ana, né? Bom dia. Boas-vindas para a Ana e agradecer também pela presença. Bom dia a todos e ao que estão compondo a mesa. E eu queria agradecer a Ana Ruth por ter me convidado, porque é muito bom estar sendo acolhida por ela e pelo programa Agrinho, porque é uma coisa muito boa para nós que somos do interior e que temos mais dificuldade para ir para fora para aprender mais. Isso. Então, muito obrigada. Obrigado a vocês, Ana, que contribui. Pois é, professora Ruth, estamos de volta aqui num novo momento, né, com essas presenças tão ilustres. Realmente, presença ilustríssima, né, digo eu, porque ter os meninos compondo essa mesa, ter a honra de receber meu irmão, né, doutor Israel, a Geovânia, minha base para esse projeto, o professor aqui excelente da escola, o professor Flávio não está aqui na mesa, mas já fez a sua participação, então é muito gratificante, como os meninos falaram, eles estão aqui em um domingo, né, quase meio-dia, participando desse momento que eu acho que vai ficar marcado assim para a história da São Caetano. Então, eu agradeço muito por vocês terem aceitado o convite. Vocês agradeceram a mim por ter convidado vocês e eu agradeço a vocês por terem aceitado, porque a gente sabe que não é fácil, né? É o momento deles. A gente está em pleno domingo, né? Que seria um dia de descanso e eles estão aqui. Então, fico muito feliz, muito honrada, tá bom? Pela participação de vocês, meninos. E também dizer sobre os concursos. Aqui nós temos 2 participantes, se Deus quiser, quem sabe não veremos os 2, né? Porque o Rodolfo é 6º e 7º ano, categoria 6º e 7º ano, e a Kathleen categoria 8º e 9º ano. Quem sabe? Os 2 redação. Sim. As redações, porque na verdade para Fortaleza serão enviadas 3 redações, né? Uma do 4º e 5º, outra do 6º e 7º e outra do 8º e 9º. E também a gente tem a categoria desenho, que é voltada para o público 2º e 3º ano. E aí nós temos essa possibilidade de, quem sabe, esse ano trazermos 3 premiações de redação e, quiçá, desenho, né, também. Então é muito gratificante, o esforço dos meninos é visível, é perceptível aqui na escola. Então fico muito honrada mesmo por eles estarem compondo essa mesa, por a professora Geovânia estar aqui também, professor Flávio, meu irmão, você, Erivando, que está ministrando esse momento assim com uma excelência enorme. Então parabéns e muito obrigada.
Eu que agradeço demais a gentileza de vocês. E aqui nós temos, professora Ruth, esse tema, né? Nós vamos passar aqui para o doutor Israel, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha aqui desse tema, né? Que com certeza vai acrescentar muito aqui no nosso podcast. Pronto, perfeitamente. A cada 2 anos o tema do Agrinho ele muda, né? Então, como a Tayane participou do concurso de redação, era sobre a saúde, né? A questão da saúde coletiva. Esse ano a gente tem a questão ambiental, assim como nós tivemos ano passado. Ano passado a gente realizou as ações em cima do subtema lixo. Então, que é outra realidade que é muito perceptível aqui. Isso. No lugar onde a gente reside. Aí, esse ano nós não temos como dar continuidade ao projeto, tem que mudar o subtema. Então, a gente procurou trabalhar dentro de outra realidade, que é vista que é justamente a questão dos agrotóxicos, como o professor Flávio falou, e a questão das queimadas, como já foi trabalhado no passado, dentro também da temática da redação, mas é uma realidade altamente visível, né? Que, como a Giovânia já falou, a gente não, de certa forma, está trabalhando ações práticas, porque a gente sabe que é uma realidade que é difícil de mudar, principalmente no contexto onde a gente vive. Mas a gente está procurando fazer ações, o nosso projeto está voltado para ações educativas, ações que conscientizem. É um despertar? Despertem, justamente, despertem a população, os moradores aqui da nossa região, que eles saibam que aquilo vai trazer um certo prejuízo, né, para a natureza. E também de forma direta para eles, né? A questão da saúde, que a gente viu no bloco anterior. Então, a gente está procurando despertar, como você bem falou aí, na comunidade, nos alunos, porque a base começa aqui, né, na escola, com os pequenininhos, despertar nessas crianças, para que eles possam chegar em casa e dizer aos pais: pai, ó, a questão da queimada, eu sei que o senhor faz, o senhor não vai parar de fazer, mas o senhor tem que ter a consciência, né, que aquilo traz um dano ambiental. O veneno traz um dano ambiental e um dano para o senhor. Tá entendendo? Né? A questão da saúde. Então, a gente procurou trabalhar um tema que é visível aqui dentro da nossa comunidade. Tema de muito impacto. Tema de muito impacto, justamente, porque a questão dos venenos, a gente percebe muito, principalmente quando nós vamos para Irapuã, tem um pessoal passando, meu irmão vai aprofundar mais essa temática, mas como o professor Flávio bem mencionou aqui, a questão dos EPIs. A gente percebe muito, inclusive, vejo essa realidade no sítio, porque são sítios próximos, né? A gente tem o sítio Riacho Verde, tem o sítio Ipueiras, Vitais. A gente vê a forma como os agricultores, eles fazem essa distribuição dos venenos, sem nenhuma proteção, sem nenhuma máscara, e às vezes acabam sentindo algum problema de saúde e não sabem o motivo, né? Não consegue, às vezes, relacionar. Com certeza. E outros não querem admitir. Justamente, Erivane. Seja consequência, né? E aí, errado. Justamente. E aí, nosso subtema, ele visa justamente isso, que eles tenham consciência daquilo que eles estão exercendo, daquilo que eles estão fazendo em relação à natureza e em relação a eles mesmos, né? Isso. E doutor Israel, a consequência ela é grave, né? Nós temos que melhorar muito, né, doutor? Pois é, viu, Erivane? Temos que melhorar muito. Quando a Ana Ruth me chamou, ela pediu até para que eu abordasse alguns tópicos, né? Fique à vontade, pode ficar à vontade. Da área, para que a gente possa ter uma conscientização por inteiro, né? E conhecer direito aquilo que a gente está tentando conscientizar as pessoas, para a gente conhecer também mais a fundo e saber trabalhar direitinho a temática, né? E aí ela me pediu aqui também para explicar essa questão dos agrotóxicos aí, porque existem diferentes terminologias usadas, né, para tratar os agrotóxicos. O termo agrotóxicos é um termo, assim, vamos dizer, legal, né, utilizado. A lei existe no Brasil, a Lei dos Agrotóxicos. Foi criada em 1989 e foi atualizada agora em 2023. Então essa lei está atualizada e ela é tratada no Congresso, na política, assim.
é a forma legal de se tratar esses produtos, né, de químicos, biológicos, físicos, que são utilizados para combater moléstias, né, pragas que atacam as plantas, de modo geral, né. Só que assim, existem as diferentes terminologias, né, é muito comum o termo agrotóxico, porque é o termo legal tratado no meio político, né, vamos dizer assim. Mas também existe um termo muito comum que é o termo defensivo agrícola, né, que também é bem tratado. Existe o termo veneno e existe o termo pesticidas, né? O termo pesticidas, só para esclarecer, ele é o termo mundialmente utilizado. Então, de modo científico, de modo trabalhado, aí fora, até pela Organização das Nações Unidas e Alimentação, pela ONU, né? Ela trata o termo como pesticidas, são os pesticides, que são tratados no inglês, né, que é uma forma mundial de tratar o defensivo agrícola, né, o agrotóxico, o veneno, eles são tratados como pesticidas, que é para tratar da saúde das plantas, né. A planta está atacada por uma determinada praga, um inseto, uma doença, uma bactéria, um fungo, então ela está doente, a planta está doente e ela precisa de remédio. E aí esse remédio é um remédio que vem combater essa praga. E é combater uma peste, né? Por isso que eles são chamados de pesticidas. Então esse é o termo mundialmente conhecido. O termo agrotóxico, ele é muito discutido porque ele tem uma conotação negativa, né? Porque ele trata o agro referente à agrícola e o tóxico, uma coisa tóxica, né? Uma coisa que causa mal. Não deixa de ser veneno. Então não deixa de ser veneno. Então ele tem uma conotação negativa quando é tratado como agrotóxico. É tanto que os agrônomos, né, todos os técnicos agrícolas, agrônomos, o pessoal que compõe os receituários agronômicos, a terminologia técnica utilizada pela gente é defensiva agrícola, né? Então, eu trato como defensiva agrícola, os técnicos agrônomos vão tratar como defensiva agrícola. Por quê? Porque ele vai defender as nossas culturas agrícolas dessas pragas, dessas doenças. E eu estava comentando com a Ana Ruth, essa questão da saúde da planta, né? É a mesma, a gente tem que ter uma conscientização, porque assim, é muito bom e é louvável a gente trabalhar essa temática do cultivo agroecológico, do cultivo orgânico, da proteção assim contra o uso inadequado desses produtos, né, químicos, são altamente prejudiciais. Eu vou até me retratar um pouquinho depois, mas assim, quando a gente também está doente, que a gente pega uma micose fúngica, né? A gente vai comprar um fungicida para tratar. A gente não vai se deixar consumir por aquilo, né? Exatamente. Quando a gente está doente de uma gripe, uma dor de garganta forte, uma infecção, que a gente está com febre, é causada essa infecção por uma bactéria e a gente vai procurar um antibiótico que é um bactericida para tratar a gente. Exatamente. E quando a planta está doente, também ela necessita que alguém chegue ali e trate dela, porque senão ela vai se perder, né? Ela vai, ao invés dela sobreviver, conseguir dar uma produzir alguma coisa, ela vai morrer porque não tem hoje em dia. Perder a finalidade. Perder a finalidade. Então a gente tem que ter essa consciência e ainda se voltar para o seguinte fato: a gente está hoje aqui chegando quase a 223 milhões de pessoas no Brasil, né? São 222,9, quase 223. Mundialmente a gente tem quase 8,3 bilhões de pessoas. Então, é uma questão de segurança alimentar. A gente não tem hoje como manter a nossa produção, falando em termos gerais, de soja, que a gente se destaca aqui no Brasil como principal produtor, de milho, que a gente está sempre revezando ali, mas segundo, terceiro, Estados Unidos sempre em primeiro, mas a gente está sempre ali, segundo, sempre terceiro, certo? Produção de citros, laranja, suco de laranja a gente é destaque, carne bovina a gente é destaque, então as nossas pastagens são fenomenais no nosso ambiente cultivado com pastagem, e a gente mantém essas commodities, né, agrícolas devido ao uso desses defensivos agrícolas. Então não tem como a gente fugir, isso é um fato, certo? Alta escala de produção, nós temos o que sustenta o nosso PIB, o que segurou muita coisa durante a pandemia foi
essa utilização, né? Não tem jeito, não tem como a gente fugir diante do que eu me retratei aqui anteriormente. Só que assim, por outro lado, até no primeiro bloco, quando o professor Flávio falou aqui, e tratou, é muito complicado lidar hoje com tudo isso, principalmente quando trata aqui na pequena escala, o pequeno produtor, até o médio produtor também, a questão dos empregados que trabalham para médios e grandes produtores, a forma com que é conduzido tudo isso, as maneiras de aplicação, né, desses defensivos que causam muitos males, né? A não utilização dos EPIs, as dosagens excessivas. Então, essa falta de cuidado é o que tem causado muitos problemas relacionados ao uso desses agrotóxicos, entendeu? Então a consequência é maior pela falta de controle e até de obediência, né? Exatamente. Ao que já está pré-determinado. Então o que a gente vê aqui, como no primeiro bloco os meninos falaram, o professor Flávio, os estudantes que acompanhavam, quando você vai ver aqui, a forma, eu que sou daqui também, a gente conhece, né? Todo mundo, o pessoal aplica desordeiramente, né? Desordenadamente. Sem EPIs, sem limites, né? Com contato, às vezes, direto com a mão, né? No defensivo. Então, isso é a causa dos maiores problemas. E as consequências são várias. É contaminação, é infecção de trato respiratório, é contaminação pela pele. E, como foi falado já, muitos deles possuem moléculas altamente cumulativas, né? Que mantêm-se aí no corpo por tempos e tempos, e aí futuramente, agora pode parecer que não, mas futuramente vão aparecer os problemas e as pessoas às vezes vão se perguntar o que foi, por que foi, está ligado aqui. Então isso é sempre importante ser destacado, porque o mau uso é uma das na verdade, o problema principal. E essas consequências estão ligadas principalmente a essa desinformação, né, que ocorre. As pessoas não são tão informadas em relação aos prejuízos, aos danos, aos problemas de saúde que causam, e aí usam dessa forma, né, de uma forma errada, com superdosagens, com falta de proteção, e aí isso causa essa problemática. Então, diante desse tópico, eu acho que em relação ao caso de Limoeiro, eu queria destacar também que nas análises ocorreu uma contaminação bem generalizada lá, né? Certo. E aí levaram essas águas, coletaram água lá do rio, lá era uma região assim. Inicialmente não havia muita exploração agrícola, mas depois foi construído o canal e construído um perímetro irrigado, né, lá do Tabuleiro de Russas, que já pega ali na Chapada do Apodi, naquela região ali. E aí depois se estabeleceu muitos produtores, né, que se estabeleceram lá, gente vinda de fora, ali da região do Centro-Oeste, também lá da região Sul, Mato Grosso do Sul, e também ali de Rio Grande do Sul, né? Muita gente veio, se instalou, montaram cultivos, áreas de produção, né? Com alta tecnologia, aplicação por meio de máquinas e tal, e a preparação desses defensivos, desses agrotóxicos, né? Era muito forte, e ainda é hoje, né? Por parte dos peões mesmo, né? Que ficam lá preparando essa cauda, e aí era aplicado até por pulverização aérea também, né? Então era um negócio bem tecnificado. E aí isso foi contaminando o solo, contaminando os rios. Esse excesso. Exatamente. E é tanto que levaram a água, né, desse rio para o UFC, para o laboratório, analisaram e constataram presença de molécula altamente tóxica, né, e altamente cumulativa no corpo humano, e isso causou mortes de pessoas lá, né? Contaminação por beber a água, por ter o contato direto com o defensivo. Diz que passava o avião pulverizador e até o telhado das casas molhava com o defensivo, né? E aí as pessoas que estavam fora eram expostas àquela deriva, né, que o vento provoca, e aí tiveram grandes perdas, pessoas morreram, existem pessoas com deformação de fetos, mulheres grávidas que quando vão ter o neném, são sequelas para o restante da vida, né? Crianças mal formadas, fetos mal formados, crianças com problemas neurológicos, né? E problemas respiratórios, e um dos principais que esse acúmulo de causar câncer com um período mais prolongado, aparecer a ocorrência de câncer nessas pessoas, né? Então, nesse tópico aí relacionado a agrotóxicos,
eu espero ter trazido esse contraponto, né? Da necessidade, porque não deixa de existir uma necessidade do uso, porque não tem como a gente conviver hoje com a população que a gente tem sem usar, mas é preciso que a gente se conscientize do uso, né? Da forma de usar, da maneira de usar, dos prejuízos que isso pode causar, o que o mau uso pode causar, e é sempre bom a gente trazer para que fique bem focada essa questão, para que sirva de conscientização sempre, né? E aí, Arivando, só me incluindo aqui no repasse de informação do Israel, é aquela expressão, né? Tudo demais é veneno, né? Então, ele até estava me explicando, como conhecedor do assunto, que a expressão veneno é justamente por conta do uso exacerbado, né? E aí a gente acaba tendo esse prejuízo ambiental, esse prejuízo à saúde, certo? Eu gostaria de... Pois não, Giovana. Israel, eu gostaria de saber, assim, como que a gente, né, que não está ali, tipo, na aplicação do veneno, mas que a gente é afetada, como que a gente poderia se proteger? Será que existe alguma maneira de se proteger? E aí eu gostaria de relatar um acontecimento. Então, alguns dias eu estava indo para a sede e aí vinha um trator, né, aplicando veneno. E aí, do nada, uma enxurrada de veneno no corpo inteiro. E eu, vale, meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer, né? E aí, eu gostaria de saber, será que existe, assim, alguma forma da gente que está de fora se proteger, né, desses males, né, desse uso exacerbado do veneno, né, durante os períodos de chuva? Os agricultores estão lá passando veneno, esse veneno vai escorrer para dentro dos rios, né? Como que a gente vai fazer para conseguir se proteger? Giovânia, a pergunta foi boa e realmente é uma coisa que você perguntou que faz sentido e é complicado a gente tratar isso, porque esse uso excessivo, essa forma descontrolada de usar, acaba contaminando as águas, né? O solo, a vegetação, desprotege o ambiente como um todo, né? E aí fica difícil da gente não estar exposto a isso, né? E aí se torna uma exposição contínua. Por exemplo, quando você tem uma água de um reservatório desse aqui, que está próximo da gente, contaminada, fica difícil livrar a população circunvizinha do uso disso aí, né? De usar, de alguma forma, tá usando isso aí. Seja no consumo próprio, mas também pode ser na alimentação de um rebanho bovino, por exemplo, de um rebanho caprino, ovino, que vão, de alguma forma, beber essa água, né? Assim, quanto ao que você falou que passou na estrada, né, e até foi exposta, né? Essa exposição, vamos dizer assim, passageira, não é aquela exposição que, digamos assim, você se expôs 1 ou 2 vezes durante 10 anos, e assim, uma exposição a curto tempo. Não é essa exposição assim que vai causar um problema muito grave, vamos dizer assim. Até a gente debatia isso com quem trabalhava em laboratório de química do solo, lá na UFC, né? Porque assim, é diferente um aluno que vai fazer um experimento num laboratório e ele vai naquele semestre, às vezes naquele mês, e se expõe a aquele elemento químico, ácido nítrico, por exemplo, ácido perclórico, que são ácidos perigosos, né? E nocivos à saúde humana. Então você se expôs ali, mas se expôs 1 mês, vamos dizer assim, do seu trabalho. Então os resultados de pesquisa mostram que é totalmente diferente do laboratorista. O laboratorista, ele está lá diante disso todo dia, né? Então entra um novo estudante no próximo semestre, ele vai acompanhar o trabalho dele, vai conduzir, vai mostrar como é que faz, vai manusear os elementos químicos, né? Então ele vai estar a vida inteira dele de trabalho profissional se expondo. Então essa exposição, digamos assim, momentânea, é lógico que não é assim de você também desconsiderar, mas é uma exposição que vai te causar naturalmente menos dano. Agora, essa exposição que você acaba sendo submetido, é como você conviver a vida inteira perto de um fumante, né? Você que não fuma. Então você vai estar exposto àqueles problemas que o fumo pode trazer. Então, se você está numa região que é muito afetada por pulverização, por aplicação defensiva de forma excessiva, de todo modo a gente vai estar exposto. Então, uma das melhores formas de se livrar é realmente tentando, de todo modo, conscientizar as pessoas, né? Não tem outra maneira a não ser você tentar conscientizar, mostrar os riscos, mostrar os problemas, principalmente ligados à saúde,
e tentar fazer com que ele mude, as pessoas mudem alguma coisa internamente lá na sua forma de pensar e agir, para que isso venha a ser menos evidente, né? Menos presente naquela região. Realmente é difícil você apontar coisas assim que vão agir diretamente contra aquilo. É mais uma questão de conscientização mesmo. Importante demais, professor. Bom demais, boa demais aí os seus esclarecimentos. Por isso que quando a Ruth falou comigo, né, no primeiro momento aqui da possível participação sua, eu já me alegrei bastante, porque trouxe, realmente contribuiu e está contribuindo com muito conteúdo. E vamos ouvir aqui o Pedro. De acordo com o veneno, né, você tem que tomar muito cuidado para não ficar exposto aos riscos que o veneno pode causar, né? Porque dependendo do veneno, você pode levar queimaduras ou até algo mais grave, né? Mas como o Dr. Israel falou, se você sofrer 2 vezes, ficar exposto ao veneno em alguns anos, não vai correr muito risco. Mas agora no seu dia a dia, se você ficar muito exposto... O permanente é que é o risco, né? Isso. Aí cabe a gente agora, Pedro, a gente divulgar isso, né? E informar, né? Aos nossos agricultores. Conscientizar também, né? Para eles usar um uso adequado, né, ao veneno. Isso. Legal, Pedro. Boa aí a sua participação. Agora vamos aqui para o Carlos. Deu para absorver aí, Carlos, as orientações do Dr. Israel, como elas são importantes? São muito importantes sobre os agrotóxicos, né, que esse povo usa. Os agricultores que têm que tomar muito cuidado. Isso, cada vez mais se proteger. Cada vez mais se proteger, usar luva, máscara. E evitar o excesso de exposição, né? Isso é muito importante. Isso. Muito cuidado, né? Importante, Carlos. Vamos passando adiante aqui, aí para Ana, né? Eu vou falar agora sobre as ações e experiências que nós tivemos. Primeiramente, as visitas. Nós fomos para a estação de tratamento de água e esgoto em Betânia e nós aprendemos um pouco sobre o tratamento da água, que a maneira certa de você ver se ela está boa para beber, está saudável mesmo, e aprendemos sobre o esgoto, com a maneira certa de não descartar os materiais para não afetar mais ainda os nossos açudes, que também estão muito perto de nós. E também fomos para o Pedregal, aqui, né, para conhecermos mais o nosso ambiente. Foi muito bom, pois nós conhecemos algumas árvores. Eu não sabia da existência de algumas. Fiquei sabendo sobre os seus benefícios que podem trazer, sobre chás e outras coisas. E também fomos para a Central de Resíduos Sólidos, que aprendemos o descarte correto de alguns materiais e sobre sua classificação. Se é algo muito perigoso, algo que não devemos muito se preocupar, e também... Só isso mesmo. Aí daí a gente olhando aí para todas essas ações, só um meio ambiente bem cuidado que nos proporciona essa oportunidade, né? Isso. Então as atividades foram muito importantes para você. Foram muito importantes para nós, para a gente conhecermos o perigo que nós estamos causando para o meio ambiente, para tentar reduzir isso. Pronto, então todos esses temas aqui, eu tenho abordado pelo Dr. Israel, foram importantes, né? Daí a nossa necessidade de socializar, de passar adiante, sob o ponto de vista de orientação, de valorização de cada uma das ações aqui da Escola São Caetano, voltada aí para o despertar, para orientar. Para o meio ambiente. Isso, como forma da gente preservar e aprender cuidar, mais sobre o meio ambiente. E colocar em prática, né, como forma da gente realmente se conectar com o meio ambiente. Tentar reduzir também os impactos que nós mesmos causamos. Isso, nas nossas práticas, né? Isso. Aqui reforçar para a rodada final aqui do nosso podcast, professora Ruth, falando de todos os temas que foram aqui discutidos e esse momento aqui de fechamento, ele vai em sintonia desde o primeiro tema que foi abordado pelo
professor Flávio, depois a professora Giovânia. Enfim, eu acredito que estamos aí contemplados, eu espero que o nosso público também, com essa rodada de conversa, com esse podcast aqui na Escola São Caetano. Erivan, eu estou muito feliz por esse momento, por ter dado certo. Esse incentivo de fazer isso acontecer. Não deixe de agradecer ao professor Flávio, porque desde o semestre passado ele já vinha falando desse podcast e a gente, de certa forma, tinha um receio por não ter, sei lá, os equipamentos necessários, não saber como conduzir. E a partir dele, a partir de você, a gente está fazendo acontecer, então isso é muito gratificante. E a partir do momento que a Kathleen, só para encerrar a minha fala, a partir do momento que a Kathleen mencionou as ações, como você percebeu, os meninos eles estão tendo a oportunidade de entrar em contato direto com esse conhecimento a respeito do nosso subtema. Eles foram lá para a estação de tratamento de água e esgoto em Betânia, onde eles viram como é feita a análise da água, se a água ela está potável realmente, né? Se a gente pode consumir uma água saudável, né? Porque o veneno ele contribui para a poluição da água. Mais uma vez, destacando que o termo veneno é quando a gente utiliza de forma exagerada, né? Determinada substância. E aí os meninos também foram ao Pedregal, que é uma área preservada aqui do nosso município, fizeram uma trilha, estavam super animados lá, então foi muito gratificante também, porque nosso tema contempla também a questão do desmatamento, das brocas, das queimadas, né, em si. Inclusive meu irmão, quando ele foi fazer a fala final dele, ele vai relatar um pouquinho a respeito. Além dessas ações que nós fizemos extra-escola, estamos em constante desenvolvimento de ações dentro da escola, ações de conscientização, onde os meninos desenvolvem paródias, peças teatrais, onde a gente já teve música, a gente já teve palestras sobre queimadas com o professor Flávio também, conhecedor do assunto. Então, isso é muito, muito gratificante para a gente. Ter esse momento, eu acho que ele vai ficar marcado no registro escolar, porque a participação dos meninos, eles como protagonistas sempre, né? Os alunos são protagonistas, se não fosse por eles a gente não estaria aqui. Desde já agradeço, me despeço aqui desse podcast pedindo a torcida aí de todos vocês.